Gostaria de saber se talvez você já leu as seguintes frases em uma carta de Magic. Essa habilidade é desencadeada apenas uma vez a cada turno, quando você conjura a primeira mágica do seu turno, ou então ativa essa habilidade apenas uma vez a cada turno. Eu chuto que muitos de vocês já devem ter lido isso numa figurinha, e eu ainda sou capaz de apostar que muitos não gostaram. E se o que é dito na internet pode ser considerado um espelho do que é pensado na vida real, sempre que uma carta dessa é spoilada eu vejo todo mundo xingando a Wizards e subindo pelas paredes. Mas por que isso? Jogadores e jogadoras de Magic não reclamavam quando a Wizards lançava cartas fortes demais? Será que não seria justo botar esses freios nas figurinhas para evitar problemas? Bom, meu nome é Manuel, sejam bem-vindos ao Bodiatório e vamos conversar mais sobre isso. E para entender o problema de habilidades que ativam ou desencadeiam apenas uma vez por turno, que é um problema que eu vou carinhosamente chamar de problema do um turno, só para ficar mais resumido, a gente precisa voltar lá no passado do Magic, em 1993 com o lançamento de Alpha, pois nessa mesma coleção nós já tínhamos uma carta que efetivamente funcionaria uma vez por turno, a carta Instilar Energia. No entanto, nessa época a carta não usava essa formatação de texto, e a sua habilidade lia da seguinte forma: você pode desvirar a criatura alvo durante a sua fase de desvirar e uma vez adicional durante o seu turno. A criatura alvo também pode atacar no turno que entra em jogo. E hoje em dia, nesse mundo de erratas, a carta lê da seguinte forma: ela dá ímpeto para a criatura que está encantada, porém ela só dá ímpeto para atacar, não dá para ativar habilidades por conta desse encantamento, e ela também desvira no seu turno uma vez. Porém, não se preocupem, pois por mais que originalmente a Wizards não escrevesse dessa forma, já em 1994, que é o ano seguinte, a gente teria mais 5 cards usando esse tipo de efeito. Dentre elas, Ebon Praetor, que já apresentaria um estilo de texto parecido com o atual, tendo todas as palavras one, que é tipo once, it e turn, todas na mesma caixa de texto. Mas então, se cards com esse tipo de efeito são tão velhos, como que isso se tornou um problema de fato? E bom, isso se deve a um probleminha da Wizards, que quem viu meu vídeo sobre a salvaguarda talvez já saiba, pois lá eu também comentei sobre isso. Mas se você não sabe do que eu tô falando, toma um gráfico aqui que aponta o problema. Nesse gráfico a gente tem na horizontal os anos que o Magic existe e na vertical a quantidade de cards que são formatados dessa forma, que foram lançados naquele ano. E assim, né, dá pra reparar uma discrepância entre o início e meio do gráfico com o final. Pois como sempre, assim como uma criança gulosa, a Wizards descobriu algo que eles gostam de comer e simplesmente exageraram demais. Como sabe, um moleque que só quer comer doce. Atualmente existem 201 cards com o problema do um turno e 126 deles foram lançados nos últimos 4 anos, ou seja, cerca de 63% do todo. Então, a gente tem uma hipótese aqui, que é que os jogadores odeiam esse tipo de card, e temos provas de que, de fato, a confecção desse tipo de design disparou nos últimos anos. Então, só resta tentar entender se isso é um problema ou não, e por que esse tipo de design incomoda muita gente, assim como 3 elefantes, que talvez nem chegue a incomodar muito mais. Então, vamos lá. O que de fato esse tipo de habilidade nos impede de fazer? Primeiramente, o que é mais direto, ela impede que uma habilidade seja ativada ou desencadeada mais de uma vez por turno. E por extensão, cards como Panharmônico ou Teysa Karlov também impedem esse tipo de card de funcionar como você desejaria, pois eles vão tentar fazer a habilidade desencadear 2 vezes e ela não vai deixar. Outra coisa que eu escuto muito é como esse tipo de formatação, esse tipo de design, impede que habilidades incríveis funcionem direito, tornando cards que seriam efetivamente ótimos em cards ruins. Para dar um exemplo mais recente, a gente teve a carta Aku, o escorpião dragão que pode sacrificar 3 outras criaturas para colocar uma criatura da sua mão na mesa. E nessa temporada de spoiler, eu vi muita gente malhando ele e dizendo coisas que efetivamente podem ser resumidas em: gente, esse bicho custa 4 manas coloridas. Ele sequer é uma bomba do Reanimate, pra dizer que o povo iria querer colocar ele em jogo na marotagem, pois o Aku é só uma 5/5. E para adicionar insulto à injúria, você precisa ter bichos pequenos numa estratégia que também quer ter bichos grandes, criando uma dicotomia, sabe, uma inconsistência inerente do deck. Logo, precisava mesmo que essa habilidade só pudesse ser utilizada uma vez por turno? E similarmente, dá para citar outros designs mais antigos, como a Sefris e a Beledros Murcha-Flor, 2 comandantes onde a primeira avança na masmorra apenas uma vez por turno e a segunda desvira os seus lands apenas uma vez por turno.
E falando sobre cards que tem o problema do um turno, mas que também são comandantes, eu consigo, de certa forma, enxergar o motivo para fazer isso. Pegando as Sefris que eu citei, a gente já pode fazer um deck insano de combos com a Anjala, e clones e cemitério, e passar por masmorras múltiplas vezes por turno. E quando a gente mata a Beledros Murcha-Flor e traz ela de volta em jogo, ela é considerada um novo objeto. Logo, podemos ativar a sua habilidade novamente. E o Akul talvez se tornasse um bicho muito combado sem a sua restrição, pois reanimação tem a tendência de fazer coisas que não são justas, pois estamos cheatando o custo de mana. Então, mesmo com essa restrição, quando a gente tem criaturas lendárias sendo construídas no Commander, a gente já consegue chegar a grandes patamares de otimização. O que me leva a pensar que quando a Wizards coloca esse tipo de restrição num comandante, significa que eles não querem incitar o uso de combos fáceis no formato. Sendo, é claro, um combo fácil, algo que comba com uma ou duas cartas, mais o seu comandante, o qual você sempre tem acesso. E é claro, a Wizards querer dificultar combos em criaturas lendárias para não prejudicar o Commander leva a outra discussão que talvez seria mais pertinente aqui, que é porque jogadores de Commander odeiam tanto assim combos e se é certo deixar um formato afetar como o resto dos formatos vai jogar, que é efetivamente o que o Commander tem feito. Porém, eu prezo muito pela minha vida e eu sei que eu ia apanhar na próxima vez que eu fosse na lojinha se eu discutisse sobre isso aqui. Então, bola pra frente. No geral, esse tipo de restrição no comandante termina não sendo o fim do mundo, pois a gente pode construir em torno da carta, pois temos sempre acesso a ela. Mas e pra cards não lendários? Por que odiá-los assim que eles têm o problema do um turno? Bom, eu diria que o maior problema aqui, além, é claro, da gente perder esse fator de consistência que o comandante inerentemente traz, é que muitas vezes a Wizards coloca essas limitações em efeitos que precisam de ajuda ou simplesmente não são tão fortes assim. Para exemplificar aqui, eu quero pegar primeiro 3 cards muito populares que tem o problema do um turno, mas que a galera gosta. São a Oportunista Mórbida, o Vampiro da Recepção e a Terramante Gnomo das Profundezas. Nem eu disse, eu nunca vi ninguém falar mal dessas cartas, pois a Oportunista deixa você desencadeá-la no turno dos outros usando motores de sacrifício. O Vampiro é um dos draws mais sinérgicos do branco, sendo um bichinho evasivo que se importa com bichinhos, e o Terramante, além de possuir lampejo, deixa você acelerar mana à custa do jogador de verde, que não vai deixar de acelerar mana só pois você vai acelerar também. E eu acho que essa é a característica principal compartilhada entre esses cards. Eles são bons no geral. Num deck de aristocratas é fácil quebrar a Oportunista. Num deck genérico branco, a Vampira é mais do que bem-vinda. E o Terramante é poderoso bastante, funcionando nem que seja apenas uma vez. Esses são cards que em seus respectivos decks são ampliados pelas suas estratégias, permitindo burlar a cláusula do um turno, ou são cards que são fortes o bastante para justificar essa limitação, tornando a decisão de fazê-los assim mais para fins de saúde do jogo do que designs preguiçosos e covardes. E outro ponto que é raramente mencionado a respeito desses cards é o quão genérico pode ser o trigger desse tipo de figurinha, justamente por conta da restrição. Quantas vezes jogando de aristocratas eu já fiquei sem ter o que fazer, pois o meu Arúspice sinistro só desencadeava com criaturas não fichas? E por conta de funcionar apenas uma vez por turno, a Oportunista Mórbida pode funcionar com qualquer tipo de bicho, até mesmo bichos de outros jogadores. Porém, eu sinto que isso muito não funciona para várias outras cartas que têm esse problema. Pois, né, já que a gente falou das bombas, vamos falar dos estrumes aqui também, né? Por que não? E eu ainda vou dar uma colher de chá. Eu não vou nem mencionar cards de antes de 4 anos atrás, que foi quando a Wizards invocou em aumentar a quantidade disso, e eu nem vou falar de cards comuns, pois vai que essas cartas nem eram supostas ser fortes para início de conversa. No nosso exemplo número 1, a gente tem Investigador Hostil, que diz que sempre que um jogador descarta, você investiga e isso desencadeia apenas uma vez a cada turno. Vamos lá, pegando das coisas que eu falei bem dos outros cards. Isso aqui é facilmente amplificado pela estratégia dela? Não que fazer descarte todo turno seja impossível, porém não é trivial. Esse aqui é um efeito forte. Deus do céu, não. É bem genérico? Bom, sim, eu acho que de fato ela é bem genérica. Passando para nossa carta número 2, Duelista da Mente, que é uma cartinha feita aí pelo campeão mundial, supostamente voltada para formatos competitivos, onde você compra e descarta quando você comete um crime. Esse efeito é fácil de desencadear? Bom, ele é tão fácil quanto você conseguir causar crimes, que nesse caso seria com um Niv Mizzet na mesa. Então, se essa habilidade não fosse limitada apenas uma vez por turno, a gente teria mais um combo com um Mente
fonte de fogo, que, oh meu Deus, né, não é possível, seria a primeira vez que aconteceu, não é mesmo? Eu jamais poderia imaginar Niv Mizzet com Bano Infinito. Cara, meio que dá pra ficar nisso aqui o dia inteiro, pois exemplos de cartas ruins com o problema de um turno são inúmeros. Sabe, Morph é tão forte que a identidade roubada precisava funcionar dessa forma, principalmente no branco, que já tem certa dificuldade de comprar cards. Esse Mago Sussurrante, será que ele precisava mesmo criar só uma fichinha por turno? O Kaikar não é quase objetivamente melhor do que ele? A dançarina de Ondu, que roda quase que só em Commander, ela não poderia clonar vários encantamentos? Sabe, fazia mal mesmo, considerando que ela é uma criatura que pode ser removida facilmente, que custa 5 manas? E por aí vai, eu não vou continuar, pois eu tô só me repetindo. E no mais, eu acho que ainda tem um problema vital com essa decisão de design para cards, sabe, o problema de um turno, que é o fato de que toda outra forma de restrição de habilidades pode ser burlada ou interagida de alguma forma interessante. Por exemplo, seu comandante precisa virar para ativar uma habilidade? Desvire-o e você tem formas legais de usar a habilidade dele. Seu comandante triga ao morrer? Você pode reanimá-lo, ou ainda pode usar aqueles efeitos de quando algo fosse morrer, a criatura vai para o cemitério e volta para a mesa. O que pode, de certa forma, até mesmo servir para desencadear novamente habilidades de quando a criatura entra em jogo. Seu comandante triga no ataque? Tenha mais ataques. Um efeito no fim do turno ou na sua manutenção? Tenha mais turno ou até mesmo etapas de manutenção. Mas apenas uma vez por turno é algo super restritivo, tanto em efeitos que interagem com isso, quanto em restrição de criatividade. Sendo que os únicos decks que vão facilmente burlar esse tipo de restrição são decks de Blink, que facilmente exilam e voltam essas criaturas, tornando eles novos objetos de jogo, podendo desencadear a habilidade mais uma vez, ou decks de sacrifício que similarmente trocam essas criaturas de zona, movendo elas para o cemitério de volta para a mesa. Para todas as outras estratégias que tem que utilizar essas cartas, você não consegue fazer com que elas sejam ativadas de novo facilmente, ao contrário de outras restrições onde você poderia construir sinergias pouco usuais e ir amplificando a coisa toda. Mas enfim, fica a pergunta, o design de coisas desencadeando ou sendo ativadas apenas uma vez por turno é problemático? Na minha opinião, não inerentemente. Você pode criar efeitos que são fortes, precisando de um tipo de âncora para evitar que eles saiam velejando descontroladamente, ou bons efeitos fáceis de desencadear, permitindo a criação de staples versáteis como a Vampira da Recepção. Pois, querendo ou não, a gente tem que lembrar que o design de Magic às vezes tem uma experiência em mente que ele quer passar ao jogador que está utilizando a carta. Pois sabe, eu não acho que quem criou as Cephres queria que a gente passasse a fazer speedrun na masmorra em vez de caminhar por elas. Por mais que meio que a gente faça isso apesar da restrição. Mas é inegável que tem muitos cards com esse tipo de texto que, mesmo sem a restriçãozinha, já não seriam lá essas coisas. E que atualmente são simplesmente injogáveis. E sim, eu tô olhando pra você, Vran, vergonha dos decks de aristocratas. Nem matando um bicho por turno de cada jogador isso fica impressionante, credo em cruz. Mas brincadeiras à parte, eu não me sinto particularmente ofendido por esse tipo de design. Eu acho que é uma ferramenta mais do que justa para balanceamento, mas se tem algo que Big Score mostrou pra gente é que a Wizards ainda está disposta a fazer cards bem pouco desejáveis com esse tipo de cláusula, que acabam não ressonando com o que os jogadores desejam. E bom, por hoje é isso. Alguns de vocês por acaso usam esse tipo de card? Eu suponho que a Vampirinho e o Oportunista Mórbido até sejam utilizados, né? Mas eu estive olhando a popularidade desses cards e muitos deles são simplesmente bem pouco desejáveis. Mas eu acho que tem um ou outro que poderia ser até bem útil. E no mais, dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá eu sou o Emanuel e esse é o Badiatório. Até mais!